quais são os pontos chaves que você recomenda como uma forma? Cara, faz isso, Claro. isso. Por exemplo, eu traria aqui, tira o contrato de trabalho padrão, coloca um contrato de trabalho top, que nem o que a gente fez aqui, com várias cláusulas, regra do jogo, o regulamento interno também, que a gente não tinha, e outras coisas que a gente tem aqui. Mas eu quero saber a sua, como advogado. Pacote de proteção padrão para todo mundo. Boa, é isso aí. É o pacote, só que aqui a gente não fala o pacote de proteção, a gente fala a fórmula de proteção. A fórmula empresarial para não perder lucro líquido, porque é lucro líquido que você perde. Lucro líquido, exatamente. Como não perder dinheiro na Justiça do Trabalho. Primeiro ponto, regulamento interno. Você tem que ter a regra do jogo. Assim como tem o sindicato tem a sua, a lei tem a sua, você precisa ter a regra dentro da tua empresa. Senão o teu empregado vai estar lá com o celular na mão, você não tem nada que diga que ele não pode. Certo? Uhum. Segundo ponto, um contrato claro, específico para a tua empresa, nada genérico, nada que venha da internet ou que seja feito para todo mundo, que diga exatamente aqui aquele empregado está lá, o motivo dele está lá, o que ele tem que fazer, o que ele pode esperar de você, o que você pode esperar dele, o que ele não pode fazer. E aqui vem outras situações que a gente sempre traz como importantes, que, por exemplo, questões de confidencialidade, questões de convivência, não se tem. Tem algumas empresas aí maiores que têm estacionamento, por exemplo. Acontece muita ocorrência em estacionamento, bate num carro. Isso tem que estar em contrato, em regulamento muito bem estabelecido para você poder cobrar depois. É aquela coisa, você tem a regra aqui escrita, aí o dia que você chega na tua empresa, está todo mundo trabalhando bonitinho, fazendo o que você espera que eles façam, sem você ter que dizer, faça isso, faça aquilo. Porque a regra está lá. Sim. E se não seguir a regra, advertência, começou a acumular advertência, até logo. Tchau. Legal. Terceiro ponto, documentar tudo. Ah, preciso tirar uma folga, tá ok, documenta aqui. Ah, tô com atestado, traz por escrito. Ah, preciso, traz aqui. E o quarto ponto que eu colocaria assim como regra assim para, sabe, talvez tenha algumas que não faz sentido, mas 90% das empresas. Eu gosto muito do banco de horas. Por quê? Porque a hora extra, às vezes, você tem momentos em que você precisa de mais horas, tem momentos que você precisa de menos. Você precisa de mais, empresas que precisam de mais, acabam pagando por fora para se tornar isso mais barato. E aí, em contrapartida, tem momentos de baixa que está lá o trabalhador meio ocioso. Então, se você tem um banco de horas, você compensa uma na outra, você não precisa fazer errado, pagar por fora, né? Porque aí aquela hora você vai jogar num banco, depois você vai compensar. E tudo isso documentado. O ponto tem que estar documentado. Ah, mas eu tenho 5 funcionários, a lei me exige que eu tenha lá só a partir de 20. Também é outra crença que vale a pena a gente falar. Sim. Não é a partir de 20 funcionários. Você, a partir de 20, você precisa ter um sistema eletrônico de controle homologado no Ministério do Trabalho. Mas fazer o controle do ponto dos seus empregados é tua obrigação mesmo que você tenha só um. Não precisa necessariamente você ter aquele relógio que ele vai lá e bate. Mas você tem que ter um controle, nem que seja um caderninho que ele vai lá e anote. Porque se vier um pedido de hora extra, você é que vai ter que comprovar que horário ele trabalhava. Sim. E essa é uma situação que não está na lei, mas está na jurisprudência, que o tribunal cobra. E entra nesse lance, né? Se já é um dos 2 primeiros motivos ali, cara, pra que eu vou esperar pra dar problema, né? E eu fui uma pessoa que já confiei muito nas pessoas, assim, não, imagina, pode deixar essa pessoa ir lá e ficar tranquila, ela trabalhou aqui final de semana, a gente dá 2 dias de folga ali, mas depois, e de repente, imagina... no final do mês aparece o funcionário com um caderninho, ó. Tenho aqui R$1 milhão em horas extras aqui pra você. Às vezes, por causa de R$200, eles se emburram, saem dali e entram com uma ação trabalhista. E aí Sim. pega um advogado desse, né? Desse tipo. Que conta desgraça aí, do de kit tudo. Desgraça, e aí eu fazia 21 horas por dia, 7 dias por semana. E eu brinco, mas isso é uma ação que realmente a gente pegou lá. 21 horas por dia, 5 anos, 7 dias por semana. Qual que foi a causa mais absurda ou mais difícil que você já defendeu ou que você mais, sei lá, comemorou, assim, uma que você leva, assim, com você? Teve várias aí, mas eu acho assim, os melhores resultados que a gente teve foi um caso aí até recente, onde a gente pegou uma ação indenizatória,
de acidente do trabalho, um valor aí de ação de 550 mil. E com o laudo já dando o empregado como inválido, tinha tudo para dar muito errado, e conseguimos comprovar que foi o próprio empregado quem causou o acidente agindo de forma insegura. Questão de segurança do trabalho. Não seguiu a medida. E aí o tribunal reconheceu isso e essa ação veio a zero. Caraca. E uma das meio milhão para zero. Meio milhão para zero. E outra causa bastante interessante, essa é um pouco mais antiga, foi uma causa onde no Rio Grande do Sul a justiça reconheceu um vínculo empregatício entre um representante comercial e uma empresa. Então, como a gente fala, né, não tem mais regra quando o judiciário quer. A gente tem uma questão de prescrição em 5 anos. Esse juiz não deu essa prescrição em 5 anos. Então, deu verba de 30 anos. Essa ação saiu com uma sentença de primeiro grau, uma condenação de 9 milhões para a empresa. Cara, mas isso é pesadíssimo. Se tá na lei que é no máximo nos últimos 5 anos, como é que ele fala que 30 anos, cara? Exatamente. E aí fomos para a audiência, depois uma audiência já em grau de recurso, que é raríssimo. Tive 2 até hoje, em 15 anos, que foi uma nesse caso e outra nesse outro caso indenizatório também. Chegamos para a audiência pensando em fazer um acordo em 1 milhão, para tentar reduzir o estrago. Uhum. Porque o nosso cálculo aí, a gente sabia que essa prescrição, em algum momento, alguém ia ter que reconhecer isso, porque está na Constituição. Sim. Mas ainda assim daria uns 3. E aí, aquela coisa, né? Que a gente falou sobre a arrogância e queda. A parte contrária queria 5. Fomos para a decisão e o tribunal reverteu 100%. Disse que, de fato, ele era representante comercial e de 9 milhões veio a zero. Nossa! E ele tava com 1 milhão na mão. Vocês chegaram a propor 1 milhão? Sim. Como nesse caso também dos 500 mil. A gente chegou a propor 50, disposto aí a 100. E eles pediram 300. E também... Foram a zero. A zero.